Saúde? Não. É doença mesmo. O que é saúde? O que é doença? Você sabe dizer se você está saudável nesse exato momento? Você sabe dizer se você está doente nesse exato momento? O que é saúde, então? Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. Não só a ausência de doenças ou determinada enfermidade. Então quer dizer que a saúde, ela tem a ver com o corpo, com a mente e com as relações sociais, certo? Por exemplo, se uma criança, ela tá bem, não tá tendo nenhuma interação com micro-organismos patogênicos, né? Aqueles organismos que podem causar doença a ela, mas ela sofre bullying na escola, ela sofre com isso, né? Ela escuta aquelas coisas que os colegas falam e aceita como verdade, e ela sofre com isso. Toda vez que ela for para a escola vai ser um suplício, vai ser uma coisa muito dolorosa, e isso vai afetar a mente dela. Mesmo que ela não tenha nenhum organismo que cause doença nela, né, nenhum parasita mesmo, a gente pode dizer que ela está doente, porque ela não está bem mentalmente e nem está bem nas suas relações sociais, já que os colegas dizem determinadas coisas que a machuca, que ferem o íntimo dela, a identidade dela ou alguma característica dela. Então, a gente pode dizer que essa criança, ela não está saudável. Do mesmo jeito acontece com os adultos. Por exemplo, se uma pessoa está trabalhando e um chefe ou um colega de trabalho começa a fazer uma pressão sobre aquela pessoa, começa a cobrar muito ou começa a falar coisas que diminuam a pessoa começa a sofrer com aquilo, aceita aquilo como verdade, a gente também pode dizer que ela não está saudável, porque ela não está bem mentalmente e nem nas suas relações sociais. Do mesmo jeito, quando acontece alguma coisa com a gente e a gente fica triste, a tristeza, ela pode sim afetar a nossa saúde, já que a tristeza, ela é algo mental, e essa tristeza, ela pode trazer sim dor física. Por isso que as pessoas que estão muito tristes, elas não têm força para comer, elas preferem ficar na cama o tempo todo, porque ela não está bem mentalmente. Então todo o sistema, o corpo dela também vai sofrer com isso. E quais seriam os fatores que influenciam na promoção da saúde? Como é que a gente faz para ficar bem de saúde? 3 coisas são fundamentais para que a gente fique bem de saúde. A primeira delas é a higiene pessoal. É aquela coisa que a mãe da gente sempre fala, né? Menino, vai tomar banho, né? Aí tem um pessoal aí que enrola a mãe pra não tomar banho. Lavar a mão, a gente fala assim, ah não, mas minha mão não tá suja, nem peguei em terra, nem nada. Não, em todo lugar tem bactéria, tem fungo, tem vírus, em todo lugar. O usuário também, porque a gente sempre esquece dele, né? Os bichinhos sempre são esquecidos. Todo lugar tem micro-organismos que podem causar doenças na gente, então a gente tem sim que sempre lavar a mão. Lavar a mão quando chega em casa, quando chegou da escola, chegou do trabalho, chegou de qualquer coisa, tava na rua e chegou em casa, lava a mão, certo? Antes e depois de ir ao banheiro, dá aquela lavada na mão, escovar o dente, né? Depois das refeições, é também algo que influencia na higiene pessoal. Dormir bem, né? Porque aí ajuda a nossa mente, né? A gente dormir tranquilo, bem, confortável. Também a gente ter momentos de lazer, né? Momentos relaxantes, para que a gente possa fazer coisas que a gente queira, se divertir e tal. Mas tudo isso não pode ser o tempo todo, né? A gente não pode fazer isso o tempo todo, porque aí vai estar desequilibrado, né? Então a gente precisa atrelar os nossos compromissos, seja escola, seja trabalho, com os momentos relaxantes. Não dá pra fazer isso o tempo todo.
Eita, isso foi de verdade agora. O que influencia na promoção da saúde é o saneamento básico, né? O que é esse saneamento básico? Tratamento e distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto, coleta e tratamento de lixo. Isso daí vai entrar na higiene coletiva, né? Então isso aí é dever do Estado promover pra gente, oferecer esses serviços pra gente. Esse é um dos serviços que a gente paga na hora que a gente paga os impostos, né? Então tem certos lugares que estão pagando os impostos, mas não estão recebendo o serviço. Na verdade, se a gente tivesse um saneamento básico eficaz, mais ou menos uns 80% das doenças que existem hoje, elas não existiriam. Porque existiria ou saneamento básico, ou doença, ou saneamento básico. Fácil, né? Lembrar disso nas próximas eleições? Bora? Partiu? O que influencia também na promoção da saúde é a vacina. A vacina, ela induz, né? Ela promove uma resposta, uma alta resposta do nosso sistema imunológico. Então a gente vai começar a produzir anticorpos contra determinadas doenças. Então a vacina, ela vai fazer esse repertório, ele vai ampliar o nosso repertório de anticorpos para que a gente possa produzir essas substâncias que vão defender o nosso corpo se a gente interagir com um parasita que causa determinadas doenças. A ideia da vacina, né, não como a gente usa hoje, mas a ideia dela, ela começou a ser praticada mais ou menos no final do século XVIII e aqui no Brasil ela tem uma história bem interessante. Em 1904, Oswaldo Cruz, um médico sanitarista de extrema relevância, tanto para a história da medicina brasileira como para a história do Brasil, forçou o Congresso a promulgar uma lei da vacina obrigatória. Naquela época, a varíola devastava várias cidades do Brasil, principalmente o Rio de Janeiro. O Brasil passava por uma instabilidade política, né? E aí, com essa história da vacina ser obrigatória, em que todo mundo tinha que levar injeção sem querer, contra a vontade, a população toda se revoltou e aí, juntando com essa instabilidade política, foi criado um levante, uma revolta, que hoje a gente estuda no livro de história como a revolta da vacina, né? Na época a lei foi revogada, então a vacina deixou de ser obrigatória e aí ia tomar vacina quem queria. Como a população viu que quem toma vacina continuava vivendo e quem não tomava vacina acabava morrendo se entrava em contato com as pessoas que tinham a varíola, a população, depois de um certo tempo, deliberadamente, né, ela foi tomar essa vacina voluntariamente. Então, a partir daí, as pessoas começaram a tomar a vacina da varíola até que ela foi erradicada do Brasil. Na verdade, hoje o que a gente conhece como calendário de vacinação, que é obrigatório no nosso país, ela começou em 1973 com o Programa Nacional de Vacinação, que aí tem todo um calendário dizendo em que idade, que época do desenvolvimento as crianças devem receber, crianças e adolescentes e adultos, né, devem receber as vacinas. Hoje é obrigatório, certo? Todo mundo tem que tomar, por ser obrigatório, é um serviço oferecido pelo governo. Um bebezinho, quando nasce, ele sai do hospital já vacinado com ele toma pelo menos 2 vacinas, a da BCG e da hepatite B, certo? Então, hoje, o que a gente tem, que a gente conhece como Programa Nacional de Vacinação, hoje a gente só tem por causa dos esforços, não só nesse episódio da revolta da vacina, mas por todo o histórico que o Oswaldo Cruz fez no nosso país, querendo melhorar a saúde da população brasileira. Por causa disso, dia 5 de agosto é comemorado o Dia Nacional da Saúde, e não por acaso esse dia foi escolhido porque é a data de nascimento do Oswaldo Cruz. Oswaldinho, valeu! Lembra de curtir e compartilhar e comentar e mostrar pra todo mundo
esse vídeo, esse canal, essa postagem. Eu não sei o que você está vendo, então, por favor, curte, compartilha, comenta, beleza?